Olá, ouvintes! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Tá de Clinicagem, podcast de clínica médica para estudantes, médicos, residentes, profissionais da saúde, qualquer um interessado em saber um pouquinho mais aí sobre clínica médica. Eu sou o João Mendes. Eu sou o Rafael Coelho. E eu sou o Frederico Amorim. Sem a voz do Pedrão agora, né? Saudades de você, hein, Fred? É verdade. Faz tempo que a gente não grava, né? Mas com a sua voz que faz sucesso em todo o Brasil, né? O João criou um fã-clube do Fred aí. O Fred é a fada sensata desse podcast. Que amor, hein? Agora tem que ficar procurando na internet quem que é o tal do Barry White. Meu Deus do céu. Ah, não, Fred, fala... Não. O cara não conhece o Barry White, velho. Aí não dá, Mas, né? assim, quem é o tal do Barry White? Tá Exato, brincando, tipo né? assim, né? Ô, João, então, se você tá apresentando, é porque o Pedrão tá fora ou porque você é um cara especial no episódio de hoje? Então, boa, Rafa. Quando não é o Pedro que apresenta, normalmente é porque é um caso clínico e a pessoa que vai apresentar o caso é que começa falando, né? A gente tem alternado aí casos clínicos e temas, né? Nosso último episódio aí foi sobre refluxo e hoje vai ser mais um caso clínico aí para vocês. No caso, o caso de hoje, o que os meninos sabem que vão discutir, o Fred e o Rafa, é o que você sabe aí pelo título, que é a síndrome do caso. Eles não sabem mais nada, e a ideia com o episódio de caso é que você saia desse episódio com um esquema diagnóstico para você aplicar quando você encontrar algum paciente aí com a síndrome, beleza? Boa! Então vai acompanhando a gente, vai tentando fazer o raciocínio junto, nos momentos que a gente for parar para pensar também, e vamos seguindo junto nesse caso. Vamos nessa, pessoal? Fechou, bora. Então, o caso de hoje é de uma paciente do sexo feminino, negra, de 34 anos, que é técnica farmacêutica, certo? Ela procura o médico por um quadro de moleza, fadiga há 3 dias, e porque os colegas de trabalho dela perceberam que ela está ficando mais amarelada. Ela nega febre, calafrios, náusea, vômitos, diarreia, dor em qualquer lugar, tosse ou dispneia. Ela nega tudo isso, porque ela tem uma fadiga há 3 dias com essa percepção dos colegas que ela está mais amarelada. A paciente nega viagens, nega tatuagens, transfusões, contatos com sangue durante o trabalho, doenças prévias e cirurgias. Nos últimos 2 anos, ela teve um parceiro sexual, sendo que o último contato sexual com ele foi há 6 meses. E aí, desde então, ela está abstêmia. A única medicação que ela tomava era um anticoncepcional, que tinha norestirenona e etilneestradiol, mas ela parou há 5 meses, quando ela acabou esse relacionamento. Ela nega o uso de drogas, nega tabagismo, etilismo. A história familiar dela, ela não tem irmãos, a pai e a mãe são saudáveis na casa dos 60 anos, tá? E aí, pessoal? Eu acho engraçado, João, que essas queixas que os familiares ou então os colegas contam, normalmente são queixas que são insidiosas. E icterícia acontece algumas vezes assim, né? Uhum. E aí a gente tem que fazer a primeira diferenciação. Será que essa paciente tem icterícia? Ou será que ela tá com a pele de coloração diferente por algum outro motivo? Essa sacada, Rafa, é engraçado porque, apesar de ser mais raro, tem os confundidores de icterícia, né? Em alguns pacientes, outras causas podem deixar a pele mais amarelada ou esverdeada, mas essas causas são meio raras, né? O que eu me lembro, não sei se tem alguma outra, é a ingesta muito grande de beta-caroteno, né? Que é a beta-carotenemia, o paciente fica com cor de cenoura. Outras 2 coisas que eu conheço é intoxicação por rifampicina, que pode deixar tudo alaranjado, então é a loucura de urina alaranjada, suor alaranjado, lágrima alaranjada e às vezes pessoa alaranjada, e isotretinoína, que é parecido. Em pacientes com a cor da pele mais clara, anemia às vezes pode confundir um pouco, assim, né? Anemia e icterícia. Uma coisa que eu senti falta aqui, pessoal, e que eu não vou saber dizer para vocês se vocês me perguntarem, é se ela já teve episódios prévios de ter ficado amarela. Se isso foi a primeira vez ou se já teve outras vezes, né? Porque isso pode influenciar também na avaliação, né? Uma coisa que você não falou, João,
como é que tá a coloração da urina e das fezes. Porque na icterícia a gente tem que ter essa informação, daqui a pouco a gente já vai falar se realmente for, né? Que a acolia é um dado importante, a colúria. E aí, ela tem? Boa, Rafa. Ela relata sim uma urina mais escurecida, mas nega alteração na coloração das fezes, tá? Beleza. Essa urina escurecida fala a favor da gente estar pensando numa causa, talvez, de colestase, de aumento de bilirrubina conjugada. Mas não está muito clara se é só uma urina mais concentrada por desidratação, ou se realmente é uma colúria. E aí o diagnóstico da icterícia, o esquema diagnóstico, ele vai começar depois da dosagem de bilirrubina indireta e direta. Antes disso, não tem muito como a gente partir para nenhum tipo de diagnóstico. O que a gente pode pensar é que numa avaliação de anamnese, coisas para perguntar, né? Então, você comentou da urina e das fezes que às vezes a gente não pergunta e se surpreende com a resposta, que às vezes as pessoas não lembram de comentar. E o prurido, então se ela tiver urina com cor de Coca-Cola, fezes esbranquiçadas e prurido, a gente pensaria muito mais numa icterícia com aumento de bilirrubina direta ou conjugada. Agora, se tem um quadro mais anêmico, uma história de anemia prévia, sem esses dois, talvez a gente pensasse num quadro mais de aumento de bilirrubina indireta. Mas isso é muito inespecífico, né? Só um a mais assim da anamnese. Boa, vamos nessa então, pessoal. Ao exame, sinais vitais da paciente: temperatura de 38 graus, uma PA de 110 por 78, frequência cardíaca de 100, frequência respiratória de 20, tempo de enchimento capilar normal, glicemia também normal, ok? A paciente estava ictérica ao exame físico, 2 cruzes, conforme quem avaliou. Exame cardíaco e pulmonar normais, não foram palpados linfonodos. No exame do abdômen, tinha uma dor leve, a palpação do quadrante superior direito, com o fígado palpável 2 centímetros abaixo do rebordo costal, sem sinais de ascite, sem esplenomegalia palpável, e um exame neurológico grosseiramente normal, sem flapping e sem hiperreflexia. E aí, galera? Ô, João, tinha algum outro estigma de hepatopatia crônica? Não tinha aranhas vasculares. Eritema palmar também não? Eritema palmar, nem contratura. Apesar dela ter essa história de que o último parceiro foi há 6 meses atrás, ela não tá usando anticoncepcional. Não. Lembrar disso aí, ver se ela não tem sinal de gestação. E é claro que a gente vai confirmar isso no exame laboratorial. Bom, então acho que o primeiro pensamento que a gente tem para esse paciente está ictérico. E aí, na avaliação do paciente ictérico, a gente normalmente costuma dividir em 2, né? No paciente que tem predomínio de bilirrubina indireta e no paciente que tem predomínio de bilirrubina direta. Mesmo que a gente não tenha ainda o exame, a gente pode, no exame físico e na história, procurar dicas de cada um dos dois, né? Isso. Porque assim, o icterícia já vira na sua cabeça hiperbilirrubinemia, né? Exato. E aí, Fredão, bom que você falou direta e indireta, que a gente no início do episódio usou um termo diferente, né? A direta é a conjugada e a indireta é a não conjugada. E aí, de pensar assim, se for bilirrubina indireta, eu penso principalmente em 2 diagnósticos. Ou esse paciente está com hemólise, ou ele já tem um problema de conjugação genético, e o principal problema desse é o famoso Gilbert, né? Que a gente descobre aí na residência e no internato algumas pessoas que tem, né? Que é um problema entre aspas, né, Fredão? Eu lembro que tem um trabalho de Gilbert que acompanhou uma coorte e viu que quem tinha Gilbert tinha uma mortalidade menor do que quem não tinha. Já então, vi assim, essa história aí também. Eu tenho até essa referência, vou botar aí para quem estiver interessado. O problema do Gilbert é para quem trabalha com a própria imagem, porque fica amarelado, modelo. Agora, quem não tem problema com a parte estética, Gilbert aí acho que é até uma vantagem, viu? Aí acho que a sacada, então, é lembrar de que o Gilbert vai ter aquele que o João comentou, de perguntar se já teve episódios antes, né? Isso vai ajudar a gente. E da hemólise é avaliar se a paciente já tem um quadro anêmico ou já teve um quadro de uma anemia hemolítica prévia. Sinais e sintomas, assim, para ver hemólise, talvez a gente pensasse num baço aumentado em alguns casos.
mais do que isso em exame físico, acho um pouquinho mais difícil. Tem relatos de hematomas gigantes causarem hiperbilirrubinemia, né? Mas não sei o quanto isso entra aí no nosso diferencial. E eu acho que só acrescentando ainda na parte de aumento de metabolização do M, né? Às vezes a eritropoiese ineficaz pode também fazer um aumento de bilirrubina indireta. Muitas vezes a gente vê mais no contexto da deficiência de vitamina B12, né? Que também pode vir com um laboratório sugestivo de hemólise, mas na verdade o que acontece é destruição de precursores ainda na medula, né? Essa paciente aí tem fadiga, talvez tenha um cansaço, talvez possa ter uma anemia. Não estava hipocorada no exame físico, mas eu acho que a gente tem que ter em mente aí de não esquecer de pedir o hemograma junto dos outros laboratórios que a gente vai pedir. E só mais um detalhe também nas hemólises, né? Às vezes o paciente tem uma doença hemolítica crônica e a gente tende a ter uma inércia diagnóstica e já fechar prematuramente o diagnóstico e atribuir tudo à hemólise. Mas lembrar que as hemólises crônicas predispõem a cálculos biliares, né? Então, você pode eventualmente aí ter uma obstrução biliar e uma hiperbilirrubinemia direta no contexto de hemólise crônica. Boa, João. Olhando o outro lado do nosso esquema diagnóstico, que seria aumento da bilirrubina direta, as causas que levam a esse aumento da direta também podem aumentar um pouquinho a indireta. Só como vai ser preponderante o aumento de direta, a gente vai considerar esse o dado mais importante. E aí a gente vai dividir de duas formas. O problema pode estar no hepatócito ou nas vias biliares intra- e extrahepáticas. Quando a gente pensa em insuficiência hepatocelular, lesões de hepatócito, a gente está pensando em hepatite. E aí a gente já comentou um pouco sobre isso, né, João? Foi, Rafa, lá no episódio de número 9, que teve a participação do Fábio, né? O caso clínico aí de lesão hepática. Confere lá. Grande, Fábio. Quando está nas vias biliares, aí a gente pode pensar numa colestase que pode estar em pequenas vias biliares dentro do fígado ou fora, e aí a gente pensa em uma colestase macroscópica extrahepática. Tem alguns lugares que vão colocar essa colestase intrahepática de vias biliares, de insuficiência hepatocelular, tudo no mesmo saco. Mas a gente acha que fica mais didático se a gente dividir dessa forma que a gente falou. Então, Rafa, você comentando isso, faz a gente começar a pesquisar algumas coisas no exame físico desse paciente, né? Então, se esse paciente pode ter um dano hepatocelular, eu posso pensar ou que ele já era cirrótico e tem um dano novo, e aí eu vou pesquisar sinais de hepatopatia crônica, que o João já tinha comentado que ele não tinha, ou ele pode estar fazendo um quadro novo. E aí qualquer um desses quadros pode acabar culminando em insuficiência hepática. E aí por isso a importância do exame neurológico nesse paciente, né? Lembrar que a gente comenta isso no episódio 9, mas no paciente com icterícia a importância do exame neurológico é principalmente avaliar encefalopatia hepática, que vai entrar naquele critério de insuficiência hepática. Isso é bem interessante que você falou, né, Fred? Porque é difícil você fazer de rotina pesquisa de flapping, né? Mas uma vez que você tem um paciente com icterícia, você pesquisar e registrar esse em prontuário tem importância tanto no momento que você está atendendo, como evolutivamente para quem vai ver esse paciente depois, para avaliar se está progredindo ou não, né? Exatamente. Eu acho interessante o que você falou, assim, porque a distinção de saber se essa paciente tem uma disfunção crônica do fígado e agora está evoluindo com a disfunção aguda, ou é puramente agudo, ajuda também, né? Porque tanto muda um pouco em algumas hipóteses, como muda também o tratamento, né? E aí, além disso, essas etiologias também vão me ajudar na hora da anamnese desse paciente, né? Então, foi perguntado sobre histórico sexual, lembrando que hepatite B, principalmente, tem transmissão via sexual. Foi perguntado se tinha diarreia ou não, pensando em hepatite A, né, que pode cursar associado com diarreia. Perguntou se usa droga intravenosa, que aí a gente pensa em hepatite C. Boa, perfeito. A gente matou as 3 hepatites aí. Eu pensei que o Fed ia vir com feijão de fava. Eu achei que ele ia vir com um chá da Jamaica, alguma coisa assim. Eu pensei que ele ia vir com favismo. Eu quase falei. E além disso, só pensar que essa paciente é uma mulher jovem, né?
Então, tudo isso vai fazer com que a gente mude um pouco a nossa hipótese. Então, essa paciente é uma mulher jovem que não bebe. Isso vai mudar as probabilidades de várias doenças enquanto eu vou adicionando informações a mais. Essa noção eu acho que é importante a gente ter. Esse paciente não é tudo igual, pode ser qualquer um de todos esses. Não, todas essas pequenas coisas que a gente perguntou e avaliou no exame físico estão modificando a probabilidade das doenças enquanto a gente vai perguntando. Isso daí é uma noção de estatística bayesiana. Então, a gente tem que alterar as nossas probabilidades pós-teste a partir dos dados pré-teste. E aí, o pós-teste vai virar o pré-teste da próxima etapa. Então, se a gente está vendo que é um paciente com icterícia, beleza, eu já estou pensando em insuficiência hepatocelular, cirrose e tal. Mulher jovem que não bebe, aí diminui a chance. Então, eu acho que é importante ter essa noção de que o seu raciocínio clínico ele vai sendo guiado por novas informações e que as probabilidades elas são dinâmicas. Exato. E puxando um gancho aí do que você falou, de que é importante avaliar o exame neurológico, Fred, eu acho que fazendo uma comparação com o que a gente fez lá no episódio de doutorasca, lá no episódio de rebaixamento de nível de consciência, que é dar um destaque para as causas que vão agudamente matar o paciente com essa síndrome, acho que no caso da icterícia a gente tem 3 coisas que dão mais medo aqui, né? Uma insuficiência hepática aguda, que a gente já mencionou, uma hemólise grave e uma colangite. Acho que essas 3 coisas são a que a gente tem que ter mais medo agudamente nessa paciente, né? Então, João, no nosso esquema, a gente está vendo um paciente com provável icterícia, então a gente vai ter que pedir bilirrubina, e aí vai ver a direta e indireta. Tá. Caso seja indireta, a gente vai pensar em problemas de conjugação ou hemólise. Caso seja direta, a gente vai pensar em doença hepatocelular e colestase. Então a gente vai precisar de um hemograma para ver se esse paciente não tem anemia. Provas de hemólise ajudam caso o paciente tenha uma hiperbilirrubinemia indireta. Quais seriam as provas de hemólise aí, Rafa? Então as provas de hemólise seriam a dosagem de LDH ou DHL. A própria bilirrubina indireta é uma prova de hemólise. Dosagem de reticulócitos, que a reticulocitose indica. Aptoglobina. A aptoglobina fica baixa quando o paciente está hemolizando. Boa. E o esfregaço periférico pode indicar alguns sinais ali, mas não é algo que a gente vai ter de cara. E aí, Rafa, então você comentou pensando em bilirrubina indireta, né? Aí lembrando que se vier bilirrubina indireta alta e não tiver hemólise, a gente pensa no Gilbert, né? E hemólise pode dar febre, pode dar fadiga, então esse paciente realmente pode ter hemólise. E aí na bilirrubina direta, a gente vai precisar fazer a avaliação de colestase, né? Que a gente tinha comentado. Então, as duas medidas principais que a gente usa para avaliar são a fosfatase alcalina e o gama-GT. Os dois juntos altos ajudam muito a gente a pensar em colestase. FA tem aquelas outras coisas que podem aumentar, né? Crescimento ósseo rápido, doença de Paget, até gravidez pode aumentar um pouco. E o gama-GT sozinho pode ter associação com álcool e com algumas medicações. Agora, os dois juntos faz a gente pensar muito sobre uma colestase. A dica do gama-GT é o gama-goró, né? Gama-goró, lembrar do álcool aí. Opa, essa eu não sabia não. Boa. Outra coisa importante são os anticonvulsivantes. Fenitoína aumenta a gama-GT isoladamente. Então, às vezes você se assusta com uma gama-GT que não foi pedida com muito critério num paciente aí que está internado. Pensa também, vai olhar as medicações que ele está usando, ver se não tem um anticonvulsivante, fenitoína. Rafa. Boa. E só pensando em valores, às vezes a gente tem uma noção melhor das provas hepáticas, mas as provas canaliculares, a FA eu considero alterado normalmente maior que 1,5 vezes o valor da normalidade, a gama-GT maior que 3 vezes o valor da normalidade. Mas isso é muito discutível na literatura, então dificilmente a gente vai pensar nesses cortes exatos. E é isso, a gente está falando de colestase. Do outro lado, a gente falou um pouco sobre alteração hepatocelular. Então, hepatocelular eu vou pedir a ST, a LT, e aí lembrando que a gente comentou na avaliação no paciente com suspeita de alteração hepatocelular, a gente tem que lembrar de pedir o INR, né? Pedir o tempo de protrombina, porque ele alterado vai me chamar mais atenção para uma insuficiência hepática. Lembrando que lesão hepática é uma coisa, eu vou ter a ST e LT aumentadas,
mas insuficiência hepática inclui um tempo de protrombina alargado e encefalopatia hepática que eu já pesquisei no exame físico. Uma coisa interessante que você falou do INR, né, Fredão? É que um alargamento do INR no paciente com hiperbilirrubinemia, você pode tanto pensar em insuficiência hepática, como você falou, como deficiência de absorção da vitamina K por conta da colestase, né? Porque ela precisa aí da bile para ser absorvida. Então você pode fazer um teste aí com a administração de vitamina K e caso seja corrigido, você pensa mais que era um problema de absorção por conta da redução da bile do que propriamente de insuficiência hepática, né? É o ADEC, né? Acho que a gente já comentou isso em outro episódio do ADEC. AD e K, que são as lipossolúveis e que precisam da bile para serem absorvidas. Aí, desse paciente ainda, a gente pode considerar talvez provas inflamatórias. Tem gente que gosta de um PCR-VHS, tem gente que já não é muito fã. E assim, função renal para todos, né? Difícil não pedir função renal num paciente com quadro agudo assim. Acho que faltou aí só a albumina, Fredão. Lembrando que AST e ALT são enzimas hepáticas, FA, gama GT, e que aumentam nas lesões, elas não indicam função. Boa. Beleza, galera. Então, vou revelar aí o que vocês pediram. O paciente tinha um hemograma com hemoglobina de 12, um VCM de 94, leucócitos de 9.800 com diferencial normal, plaquetas de 270 mil com hematoscopia sem alterações, tá? Os eletrólitos e a função renal normais. A gente tem aí a albumina de 3,7, uma bilirrubina total de 4,5, com a bilirrubina direta de 3,8, uma fosfatase alcalina de 800, sendo o máximo 130, uma gama GT de 1051, sendo o máximo aqui 30, na referência do laboratório, TGP de 100, TGO de 35, com coagulograma normal. Esses são os exames que a gente tem da primeira avaliação. Beleza, então acho que a gente foi para o nosso algoritmo da hiperbilirrubinemia direta. Se você for olhar, a indireta também está aumentada, né? 1,2. Mas a que prepondera é a direta, tem 3,8 de BD. Então a gente vai pensar ou em doenças hepatocelulares ou em colestase. Como a função hepática está normal, albumina normal, RNI normal, penso que esse paciente deve ter uma colestase. A gente tem uma FA de 800, que apesar dessa controvérsia que o Fred fala, nesse caso acho que não tem dúvida de que está aumentado, e uma gama GT de 1000. Qualquer coisa que venha 1000 está aumentado, né? TGP e TGO, ali a TGP tocada um pouquinho e TGO normal. Então eu já estou pensando nas causas aí de colestase. E você, Fredão? Cara, eu tô por essa também. É engraçado, né? Ele tem um STLT bem baixinhos e essas provas de função normais. Agora acho que a gente tem que mergulhar na parte de colestase para esse paciente. Então, provavelmente não é hemólise, não é Gilbert, não é uma alteração hepatocelular. A gente fica com colestase intrahepática e colestase extrahepática. Acho que são as duas que a gente tem que matar aqui. Só uma coisa que às vezes confunde, né, ainda sobre o laboratório, porque normalmente vem tanto FA, gama GT como TGO e TGP aumentados, mas uma maneira de você tentar relacionar os dois para ver qual está mais aumentado é pensar em múltiplos do valor do limite superior da normalidade, né? Por exemplo, o limite superior de FA aqui é 130, então tá quase assim 6 vezes o limite superior da normalidade, enquanto que TGP, apesar de estar aumentado, tá só 2 vezes. Então, claramente, apesar de estar aumentado, claramente prepondera, como o Rafa já mencionou, o FA, quando você pensa em múltiplos do limite superior, eu acho que facilita um pouco. Boa, João, essa dica é legal, nunca tinha ouvido falar. Meio que você bota tudo no mesmo patamar, né? Isso, é como se normalizar. E aí fica mais fácil de comparar. Uhum. Eu me preocupo porque esse paciente tem uma síndrome febril e tá com claros sinais de colestase. Então aí eu penso, será que esse paciente obstruiu em qualquer que seja o lugar e fez uma infecção em cima disso, uma colangite? Será que esse paciente está com um quadro grave? Lembrando que sepse aumenta a bilirrubina direta. Tá até no SOFA. Só que, olhando o resto da história, do exame físico, não tem outros sinais para a gente imaginar que seja sepse, né? O tempo de enchimento capilar não sei como que tá, mas
ela só tá febril, não tem alteração de frequência respiratória, de PA, a frequência cardíaca tá um pouco ali elevada, mas pode ser da febre. Então eu vou para a primeira hipótese de que esse paciente esteja com uma colangite sem que esteja séptico. Aí, acho que assim, a gente tem que juntar duas coisas, né? Esse paciente, ele tem uma colestase e ele tem febre, que nem o Rafa falou. Apesar de eu odiar esse termo, né? Síndrome febril, por favor, né? A síndrome que tem um sintoma. Ah, brincou comigo, né? Mas tudo bem. Ué, como assim tem um sintoma? Ah, síndrome edemigênico. O que ele tem? Edema. Ah, pra que você falou síndrome? Fala edema. Pô. Febre só tem um sintoma? Só aumenta a temperatura? Ah, brincou comigo, né? Você nunca teve febre interna, não? Que você teve os outros sinais de febre e não subiu a temperatura? Eu já falei que o Fred é a fada sensata, né? Cara, acho que eu sou o cara mais pentelho do TDC de longe, mas tudo bem. Você é a fada. Então, assim, pensando nesse paciente, bilirrubinemia direta sem alteração hepática. Então, vamos pensar na via biliar dele e às vezes tem aquelas estratégias de dividir em agrupamentos. Será que isso é uma causa infecciosa? Será que isso é uma causa autoimune? Será que isso é uma causa neoplásica, etc. Acho que para esse paciente talvez a gente possa pensar assim. Então, causas infecciosas para esse paciente, o Rafa falou de colangite, que eu esperaria que ela tivesse alguma coisa predisponente para ter essa colangite, né? Então, talvez, será que ela tinha alguma obstrução prévia e por isso fez uma colangite? Não sei, ficaria em dúvida da parte mais infecciosa. Tem alguns vírus que podem causar, né? E um deles famoso é o HIV, né? É, famoso. Então, existe a colangiopatia associada ao HIV, que é uma coisa que a gente pode pensar. Mas lembrar que o CMV também pode fazer, né? Boa. Aí o próximo seriam causas neoplásicas, e aí da neoplasia a gente pode pensar tanto neoplasias específicas da via biliar, quanto neoplasias de órgãos próximos que podem causar obstrução da via, né? Então, neoplasia de pâncreas, ou colangiocarcinoma, são algumas neoplasias que a gente pode pensar, e existe até a colestase paraneoplásica, né? E isso, a síndrome de Stauffer, né? Pronto. Mais relacionado com o câncer de células claras, né? Aí pensando em causas autoimunes, aí a gente tem, se a gente quiser colocar naquele grupo das doenças que o João sempre fala que são sem dono, que são as inflamatórias, se a gente puser nos mesmos, autoimunes / inflamatórias, a gente pode ter amiloidose, sarcoidose, algumas doenças granulomatosas, que eu esqueci de falar ali, da TB, etc., que podem invadir via biliar. E aí a gente pode pensar em cirrose biliar primária, colangite esclerosante primária, etc. Boa. Até aquela raríssima IgG4. Exatamente. A galera adora soltar essa aí na visita, né? Mas nunca é. Nunca é. E eu não sei o que eu vim fazer aqui, cara, que o Fred falou tudo. Faltou alguma coisa? Eu ia falar da faltou medicamentosa, né? Medicamentosa, né, Fredão? Boa. Existem algumas ervas aí, o famoso chá da Jamaica, que eu nunca nem vi. Existem relatos, assim, de arsênico, por exemplo, quando usava muito para tratar sífilis. Então essas duas a gente nunca vai ver. Quais são as drogas, então, que talvez a gente veja? Esteroides anabolizantes e clorpromazina. Também pode fazer colestase intrahepática. Esteroides anabolizantes que podem também causar quadros de hepatite. Eu acho que vale a pena acrescentar dois aí, que é a amoxicilina. Amoxicilina já vi, é bem descrito, faz um padrão colestático mesmo. E alguns antitireoidianos também podem fazer, né? E aí o que faltou, que talvez seja o mais importante, porque talvez seja o mais comum, é a nossa pedrinha, né? Ela. A famosa pedrinha. Então acho que só tentando agrupar tudo que foi dito, galera. Nosso primeiro passo, então, é dividir entre hiperbilirrubinemia direta e indireta. Sendo indireta, a gente pensa em hemólise, principalmente, ou problema de conjugação, e a estrela aqui vai ser o Gilbert, né? Indo para as causas de hiperbilirrubinemia direta, aqui o próximo passo seria dividir em hepatocelular ou colestático. Às vezes não dá, fica um padrão misto. No caso de ser um padrão mais hepatocelular, a gente referencia lá para o nosso episódio número 9, de lesão hepática. E caso sendo um padrão mais colestático, como é da nossa paciente, o próximo passo, e isso tem que ficar bem claro para o pessoal, é o exame de imagem, como o Rafa falou, porque aí eu vou ver causas mais macroscópicas de obstrução de via biliar,
e vou pesquisar a principal hipótese, que é uma pedra na via biliar, uma litíase, coledocolitíase ou colangite. Não sendo elucidativa essa imagem, aí eu penso em grupos de causas, como o Fredão falou, dividindo aí em várias etiologias infecciosas, autoimunes, anatômicas e assim sucessivamente. É isso aí? Boa, acho que é isso aí. Lembrando que se a gente for pedir uma imagem, a ultrassom de andar superior, né, ultrassom do fígado, andar superior de abdômen, vai ser a primeira que a gente vai pedir, mas depende muito de quem está fazendo. Então a sensibilidade para cálculo vai variar muito na literatura, mas não chega nem perto do melhor exame, que seria a colangio-ressonância. Colangio-ressonância, que é um exame que é tão bom quanto o ultrassom endoscópico, tá? Caso você faça o primeiro ultrassom normal, que não encontre o cálculo e você continue suspeitando, a colangio-ressonância pode ver aí, principalmente quando o cálculo está na região mais distal do colédoco. Só aquela lembrança da colangio-ressonância, né, que não vai contraste. O contraste é a própria bile, então não precisa se preocupar, por exemplo, com função renal, se você for indicar uma colangio-ressonância. Acho que só para tentar situar nos exames de imagem, os três principais exames de imagem que eu posso pensar para esse paciente seria ultrassom, ATC de abdômen com contraste e, que nem o Rafa e o João já falaram, colangio-ressonância. Tem-se uma ideia, né, que o ultrassom é superior aos outros em avaliação, mas na verdade, tanto a colangio-ressonância como a ATC de abdômen com contraste são mais sensíveis e específicas que o ultrassom para detectar obstrução biliar. A vantagem do ultrassom é a facilidade e a pouca invasão, né? Então é um exame que é rápido de ser feito, é um exame que tem uma sensibilidade e especificidades ok para a gente considerar, mas ele principalmente vai ver se tem sinal de obstrução, mas é difícil ele achar a causa da obstrução. Isso é uma diferenciação importante. Então eu consigo ver no ultrassom que está obstruído, mas não necessariamente eu acho o motivo que está obstruído. Você vê que está obstruído porque está com dilatação das vias biliares, né? Exatamente. Só que ainda mais se for em ducto biliar comum, é difícil eu avaliar usando essa obstrução. E aí nisso que eu vou usar a tomo com contraste e a colangio-ressonância. Boa. A obstrução biliar com a tomo de abdômen tem uma sensibilidade de 74% a 96%, com uma especificidade de 90% a 94%. Ou seja, é bem legal a tomo de abdômen com contraste. Ela só não é boa ser feita sem contraste, né? Não tem muita literatura usar ela sem contraste. O ultrassom ele se torna muito sensível e específico se for feito via endoscopia. Mas esse ultrassom comum que a gente pede do abdômen realmente não é tão sensível, mas Fred, vai ser o primeiro exame ali que você vai pedir, né? Pronto, exatamente. É só lembrar que a tomo e a colangio estão aí para ajudar, mas realmente o primeiro, pela facilidade, por ser pouco invasivo, por ter uma sensibilidade e especificidades boas, vai ser sempre ultrassom, né? Boa, galera. Eu acho que o principal ponto é realmente esse paciente não pode sair do pronto-socorro sem o exame de imagem, né? E vai ser o ultrassom aqui no caso. O ultrassom viu um fígado aumentado, medindo 13 centímetros, ausência de cálculos na vesícula biliar, sem líquido pericolecístico ou espessamento da parede da vesícula. O ducto biliar comum não estava dilatado, a cabeça do pâncreas estava normal, que foi vista, e o baço também normal. Nessa ocasião aqui também foi feita uma radiografia de tórax, que também não tinha nada. É legal que você comentou isso do fígado, João, porque existe uma ideia de você fazer ultrassom por dois motivos nesse paciente, né? Um, para avaliar o parênquima hepático, que o ultrassom pode ser legal para avaliar sinais de dano hepático prévio, e outro para ver obstrução. E aí a gente consegue ver as duas coisas. Ele parece não ter obstrução e parece ter uma alteração do parênquima hepático com esse aumento, né, que você comentou. E às vezes vem um abscesso, né? Já vi acontecer também, tá? Opa! E parece não ter obstrução extrahepática, né? A obstrução que a gente consegue ver macroscopicamente. Perfeito, Rafa. Talvez tenha uma obstrução intrahepática que é aquela que só vai aparecer na biópsia. Por exemplo, quando você falou ali da colangite biliar primária. Eu acho que faltou para esse paciente, João, que a gente esqueceu. Pediram sorologia no PS? Foi pedido, tá? Sorologia para hepatite B, A e C foram todas negativas, tá? E HIV? Não foi pedido. Tá bom.
Eu acho que faltou a gente um beta-HCG também, porque no caso da colangite intrahepática da gravidez, você também não vê no ultrassom. Tem beta-HCG, João? Não temos. E aí, Fredão? Cara, aí acho que a ideia tem um algoritmozinho do guideline europeu que ele comenta essa avaliação de um paciente que tem colestase, né? Então, o paciente tem colestase, eu faço ultrassom. Ultrassom anormal, aí eu vou procurar o que está acontecendo, o que está obstruindo, etc. Ultrassom normal, nesse guideline específico, ele já fala para você fazer a pesquisa de FAM antimitocôndria. Então, ele já vai direto para a avaliação de causas intrahepáticas, cirrose biliar primária e etc. Uma coisa que acho que dá para colocar aí no meio é, se você suspeitou que talvez a ultrassom não ficou bom, utilizar antes aquelas imagens que a gente comentou, né? Ou a TC com contraste ou a colangio-ressonância. Até porque esses dois diagnósticos podem vir com alterações específicas na ressonância, a cirrose biliar primária e a colangite esclerosante primária. Mas, de qualquer jeito, a indicação desse guideline é fazer direto um FAM e um antimitocôndria pensando em causas de colestase intrahepática. Então, se a gente pensou que não tem obstrução, então não tem causa de uma colestase extrahepática, a gente está cada vez mais perto da resposta, né? Agora a gente está na colestase intrahepática. Colestase intrahepática, pensar cirrose biliar primária e colangite esclerosante primária, mas aí pode ter até algumas doenças infiltrativas nesse local, né? Então, eu ficaria mais ou menos nesse norte. O que você acha, Rafa? Só um comentário, Fredão. Assim, que eu me lembre, a colangite esclerosante primária é mais para extrahepático, porque aparece até nesses exames de imagem Aquele aspecto de fora. Colar de contas, né? Isso, João, isso aí. Boa. É porque pode ser intrahepática ou extrahepática, né? E uma coisa que a gente esqueceu de falar, eu acho, é das parasitoses, né? Eu ia falar isso, cara. Eu já vi. Brasilzão, Eu acho, Brasil demais. Eu já vi um ultrassom com ascaris na visa biliar, cara. Eu bati até foto desse ultrassom. Cara, eu acho que na faculdade ninguém passa por essa aula sem o cirurgião lá que tá dando a aula mostrar uma imagem disso. De uma endoscopia tirando uma lombriga. Eu acho que isso é muito Brasil. É Brasil demais. Então, João, só pra a gente fechar essa parte, vamos tentar fechar numa representação do problema, pode ser? Vai lá. Então, a gente tem uma paciente negra de 34 anos, previamente ígida, com uso apenas de anticoncepcional já há um tempo, que iniciou um quadro há 3 dias de fadiga e cor amarelada. No exame foi identificada uma icterícia que foi comprovada em exames laboratoriais, e essa icterícia seguiu um padrão de colestase, não de doença hepatobiliar. E dessa colestase não foi encontrada obstrução no ultrassom. Boa, Fredão. Um detalhe do ultrassom, né? Eventualmente ele pode perder alguns diagnósticos de obstrução, especialmente quando é um cálculo, porque ele pode fazer obstrução transitória, né? Obstrui, depois não obstrui mais, e aí você pode, quando faz ultrassom, não flagrar a dilatação da via biliar, que seria um sinal indireto de obstrução. Lembrar também que o ultrassom ele não é bom para ver a parte mais distal do colédoco, né? Porque o duodeno faz uma sombra acústica por causa do gás, e aí fica difícil de avaliar. Então, se você tá, como vocês já mencionaram, né? Se você está muito achando que é um cálculo, aí você tem que partir para esses outros exames que vocês falaram. Então, acho, João, que a gente está pensando numa colangite intrahepática, num paciente que está com muita fadiga. Acho que a primeira hipótese aqui seria colangite biliar primária. A gente teria que pedir o FAM. O FAM é um exame muito disponível, quase todos os casos vai ter o FAM positivo, mas o anticorpo mais específico é o antimitocôndrio, se a gente tiver disponível, solicitar. Beleza, pessoal. Então, a paciente com esse ultrassom normal e esse quadro foi dado alta, com retorno em 3 dias, certo? Ou se novos sintomas aparecessem, tá? A paciente retorna com 3 dias. Só que dessa vez apareceu um rash, que começou no abdômen e aí espalhou para os braços e pernas, incluindo mãos. Esse é o novo sintoma que ela tem além dos prévios, tá?
No exame físico, os sinais vitais dessa nova consulta com 3 dias é uma temperatura de 37,9, então ela persiste febril, uma frequência respiratória de 16, uma frequência cardíaca de 98, uma PA de 122 por 74. Do exame dermatológico, tinha pápulas eritematosas difusas, medindo mais ou menos 1 centímetro. O laboratório dessa reavaliação revela uma bilirrubina total de 5,5, uma direta de 4,5, mais um pouquinho só maior do que da última vez, com TGO de 80, TGP de 125, FA de 950 e gama GT de 1275. O antimitocôndria e o FAN que vocês pediram foram feitos e vieram ambos negativos, tá? Essa é a última etapa de informações. A próxima já vai dar o diagnóstico. E aí, galera? João, você complicou aí. E o beta-HCG que vocês pediram foi pedido nessa segunda avaliação, veio com beta-HCG negativo. A gente tem sorologias, HIV e sífilis? Não. Não. Você quer pedir? Tô te pedindo. Não, agora eu não tenho. Então, pro próximo bloco eu quero as duas. Beleza. Porque assim, agora a gente ficou numa meiuca onde a gente viu os anticorpos negativos, a gente vê o aumento hepático sem obstrução, então causas infecciosas talvez fiquem importantes agora, especialmente com esse hash. Eu não consigo interpretar muito esse hash associado à colestase. Já vi que tem alteração associada à doença colestática da gravidez, pode dar esse tipo de coisa. Essas duas infecções que eu perguntei também podem. Mais do que isso, fugiu do meu conhecimento dermatológico. Boa. Rafa, o que você acha? Eu também tô com o Fred que deve ser alguma causa infecciosa, algo relacionado a HIV e sífilis. Se for HIV, eu acho que é outro capítulo do livro, né? Que a gente tem que abrir. É um novo mundo. E sífilis, João, eu dei uma pesquisada aqui rápida e achei alguns artigos comentando sobre colestase secundária sífilis. Foi bem rápido, assim, mas é uma coisa que às vezes a gente faz, né? Putz, será que pode dar? Será que não pode dar? Vamos dar uma pesquisada. Então, sífilis e HIV agora ficam uns diagnósticos mais legais. Não sabia que sífilis causava colestase, então bora lá. Cara, eu vou com o Fred. Sabe muito mais de infecto do que eu. Então pra mim é sífilis também. Utilizei o auxílio da internet pra saber. Não sabia essa informação antes. Isso é todo dia na prática, né? Dá uma pesquisadinha aqui, ver se dá. O importante é saber quando pesquisar, né? Quando você tem que, olha, será que isso pode acontecer e tudo, e não ir na doida, como a gente vê muitas vezes, né? Só lembrando pro pessoal que caso seja um caso desse, ou até outra doença que seja, isso não invalida todo o pensamento até aqui, porque isso, até o ponto que a gente viu os exames negativos, a gente estava seguindo o algoritmo pensando nas coisas mais prováveis. Você não vai pensar de cara que isso é uma sífilis, uma colestase por sífilis, isso nem é tão certo de fazer, né? Exato, não é certo. Agora que a gente já tem exames negativos e novas e evolução, e aquela ideia de que a evolução do quadro vai trazer mais dicas pra gente, aí sim a gente começa a pensar nesses outros diagnósticos. Então isso não invalida tudo que a gente fez até agora. Beleza, então não é para ir para biópsia agora? Cara, a sorologia sai rápido, é menos invasivo, manda ver uma sorologia. Beleza. Então veio um anti-HIV negativo e um VDRL de 1 para 128. A paciente foi tratada com penicilina e ao longo de 2 semanas ela teve resolução completa dos sintomas. O VDRL em 3 meses foi para 64, em 6 meses de 1 para 16 e em 9 meses 1 para 4, certo? E o diagnóstico final foi uma sífilis secundária fazendo uma colestase, levando a hiperbilirrubinemia. Beleza? Meu Deus. Então já tinha pelo menos 6 meses aí de sífilis, então, né? Que você falou que a última relação tinha mais de 6 meses. Exato. Então, eu acho que o pessoal, eu queria refletir um pouco sobre esse caso com vocês. O que é que fez vocês pesarem a questão das sorologias agora nessa última alíquota de informação? Eu acho que o que me pesou mais foi
a manutenção da febre com o aparecimento das pápulas. Então, Boa. Quando eu vi essas duas coisas, eu pensei na sífilis. Diagnóstico evolutivo. E aí eu falei, será que a sífilis não causa também a colestase? Eu posso encaixar tudo na mesma? E aí acho que a minha ideia foi essa. É interessante, né? A questão do rash. Eu acho que de tudo que apareceu até agora, o que foi mais determinante foi a questão do aparecimento desse rash que veio com 3 dias, né? Eu tenho certeza que muitos já pediriam de cara nas sorologias já o HIV e o VDRL, mas acho que o rash foi preponderante e ele mostra como o tempo ele é um fator importante no diagnóstico, né? Às vezes você tem que esperar a doença desabrochar e mostrar a cara dela para você conseguir reconhecer o padrão, e foi o que vocês fizeram. Na hora que veio esse rash, especialmente pegando mãos, né, vocês reconheceram o padrão e ativou a lembrança aí dessas doenças infecciosas sexualmente transmissíveis. Agora, pensando assim sobre o que eles fizeram a respeito, porque você me perguntou, vai ficar sem biópsia ou não? Eu acho que talvez o que tenha norteado eles é que ela não teve uma grande piora, pelo que eu entendi, do primeiro, em termos de colestase, né? Da primeira avaliação para a segunda, e eles não viram uma progressão tão intensa, então resolveram esperar para ver se o tratamento da sífilis melhoraria, né? Acho que talvez essa paciente era aquela que precisava de uma observação bem frequente. Exato, Fred. Está bem descrito no caso. Essa paciente ela é bem confiável, então tinha como fazer um segmento de perto, né? Então, lembrar que esse segmento que eles fizeram, de dar alta e tudo, estava muito redondo o caso, isso nem sempre consegue ser feito. Outra coisa que você falou, Fred, o que vocês levantaram agora de sífilis não invalida tudo que vocês falaram para trás, de fato, porque antes não tinha um rash. Então vocês estavam seguindo o raciocínio de uma paciente que tem hiperbilirrubinemia indireta, hiperbilirrubinemia direta com colestase. Isso exemplifica um fator-chave da representação do problema, que é ele ser evolutivo. À medida em que novos dados vão aparecendo, você vai perguntando coisas novas, vendo coisas novas no exame físico, ou pedindo novos exames, o que vai aparecendo de relevante vai acrescentando e mudando o seu pensamento, né? Pois é, João, e seguindo esse raciocínio que a gente fez, para mim estava muito claro, fadiga, só a febre que eu não estava conseguindo encaixar direito. Eu estava achando que era colangite biliar primária. Talvez se a gente tivesse pedido lá no início as sorologias, o HIV, a sífilis, que são exames que ninguém vai te julgar de pedir e que várias autoridades preconizam para todo paciente jovem, pelo menos uma vez ao ano, talvez tivesse saído uma sífilis positiva lá no início, a gente ia pensar, deve ser sífilis e mais alguma outra coisa que está dando esse quadro de hiperbilirrubinemia, né? Até aparecer o rash. Isso. E talvez tratando de cara, o rash nem fosse aparecer depois, né? Exato. E isso que você comentou, Rafa, me lembra que algumas dessas doenças a gente tem que respeitar a gama de acometimentos que elas podem dar, né? Sífilis e HIV normalmente são pedidos assim, não só para rastrear em pacientes que são sexualmente ativos, mas porque elas têm uma gama de apresentações tão distinta que se esse cara tem um desses positivo, eu vou pesquisar, será que essa alteração que esse cara apresentou agora pode ser dado pelo HIV ou sífilis? E nesse caso aconteceu, né? Uma coisa que a gente não está acostumado a pensar associada a sífilis, mas existe. Caso esquisito, tem que ter sorologia. Isso é mais um dos mantras do TDC, né? Como o beta-HCG não se nega a ninguém, o principal fator de risco é já ter dado errado antes, e assim vai, né? Mas uma coisa que você falou, Rafa, que ela já deve ter sífilis há algum tempo, né? Provavelmente ela pegou essa última relação sexual, que ela acabou esse relacionamento por questão de infidelidade do cônjuge, e essa última relação foi uma volta deles e, diferente de todas as outras relações, ela relatou que essa foi sem barreira, sem proteção. Então, é possível que tenha ocorrido aí há 6 meses e agora ela está apresentando sífilis secundária. Como última notação desse caso, acho que é uma coisa que o Fred mencionou, que a gente tem que pensar, antes de pensar nas doenças raras, a gente tem que pensar nas doenças comuns com apresentação atípica, que elas são mais prevalentes do que uma doença rara com manifestação típica, e aqui foi o caso, né? A gente teve uma doença comum, que é sífilis, se manifestando de maneira atípica,
mas eu também não conhecia essa manifestação de sífilis até conhecer esse caso, que é a colestase no contexto da sífilis secundária. Parabéns, pessoal, vocês acertaram. Eu acertei porque eu tava com o Fred no plantão. Cara, eu acertei porque tinha um computador ligado na internet. Boa, boa, galera. Esse caso, ele foi extraído do New England, tá, galera? É um caso de 2007, aí daquela seção Clinical Problem Solving. Boa, vamos pros salves? Vamos nessa. Bora. O meu salve vai pro Eric Vilar. É um médico de João Pessoa, é um gastroenterologista. Falou que ouve a gente desde o episódio 6. Massa, hein? E ele mandou um e-mail bem legal pra gente, agradecendo a gente e tal, e a gente queria agradecer o apoio dele. Obrigadão, Eric. Valeu, Eric. Eu queria mandar um salve também que veio por e-mail. A Clara Xavier falou que é da clínica também. Queria agradecer de coração por todo o tempo que vocês dispensaram colocando aqui muito conteúdo de qualidade. Ela diz que adora os podcasts e que essa newsletter ficou realmente especial. Para quem não sabe, pessoal, a gente fez um projeto aí piloto de newsletter e nós fizemos 14 newsletters sobre Covid. Em breve a gente vai disponibilizar para todo mundo. No momento, ela está em hiato. A gente vai parar um pouquinho a newsletter, a gente tem outros projetos. E em breve aí ela vai voltar com conteúdos diferentes. Valeu, Clara. Um abraço. Valeu, Clara. Eu queria mandar um salve também para Vitória Sampaio, que mencionou aí a questão da obesidade, que foi tratada no último episódio, né? E mencionou com muita propriedade a questão da orientação multiprofissional, acompanhamento aí com nutricionista, psicólogo, que realmente faz parte do acompanhamento desses pacientes, né? E então fica aí o abraço para ela que fez essa lembrança muito boa e dizer que está na nossa pauta futura aí um episódio sobre obesidade. Obrigado aí, Vitória. Valeu, abraço. Um abraço. E o desafio da semana passada, galera? Cara, o desafio que eu fiz da doença do refluxo era: se você faz uma endoscopia e acha um esôfago de felino. Então, a resposta é esofagite eosinofílica. Então, a esofagite eosinofílica pode causar esse aspecto de esôfago de felino ou até traqueizado, né? E aí quem respondeu foi o José Roberto da Silva. Outras pessoas talvez tenham respondido depois, etc. Mas o que a gente viu foi esse primeiro. E aí, além disso, o Cássio Egídio mandou ali no nosso post falando que o desafio no Google não deu, mas foi o primeiro resultado no UpToDate. Então, mandou bem aí. Mostrando aí o Google dos médicos, que é o UpToDate. O Google dos médicos. O José Roberto, que é do 4º ano do curso da Universidade Federal do Sul da Bahia, pediu um salve para a galera da turma de 2015 e para o grupo de estudo dele, que é Resumed, o Vitor, Igor, Kelvin e Rafael. Um abraço aí para todo mundo. Galera. O Fred adora esses negócios com animal. Até no esôfago ele meteu um felino aí, né, bicho? Você é demais. E a gente tem desafio para a próxima, não? Então, você está na sua clínica da família, chega um paciente jovem, sexualmente ativo, que fala que teve uma ferida no pênis e que pediram um VDRL para ele. O VDRL estava positivo algumas semanas atrás. Ele evadiu, não tratou e está voltando no seu consultório, sem lesão nenhuma. Você pede VDRL novamente, ele vem negativo, mas o FTABS veio positivo. O que pode ter acontecido para o VDRL ter vindo negativo? Essa aí vem no... Corre na boca pequena, essa daí. É mais uma medicina laboratorial aí do TDC, né? Fechou, galera? Fechou. Só lembrando que para seguir a gente ali no Instagram, no @tadeclinicagem, segue a gente também no seu agregador de podcast, Spotify, Apple Tunes, Google Podcast, etc. E lá no Twitter também, hein? Boa! Beleza. Pessoal, agora chegando no final do episódio, eu queria fazer uma homenagem especial para uma amiga minha, a Inês Lacerda, uma psiquiatra excelente, com especialização em psiquiatria infantil, que faleceu agora recente, nos últimos dias.
Então eu queria deixar essa nota de pesar e deixar uma homenagem aqui para ela, que era uma pessoa maravilhosa, uma médica excelente e que inspirou muita gente aí na passagem dela por aqui. É isso.